Oi, hoje eu vou falar sobre fisiologia dos gatos e insuficiência renal aguda. Os gatos são originários do deserto e o principal meio deles de ingerir água era através de suas presas, antes deles serem domesticados. Ou seja, eles caçavam e, pela alimentação, eles ingeriam água. E por isso, hoje em dia, eles não têm o hábito de ingerir tanta água. Atualmente, como a maior parte da alimentação deles vem da ração, eles não têm mais tanto estímulo de ingerir água como antigamente. Como é possível observar nas figuras, o sistema urinário do gato macho e da gata fêmea variam, mas ambos são formados por um par de rins, dois longos ductos denominados de ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Depois que a urina é formada nos rins, ela é transportada pelos ureteres até a bexiga, onde ela fica armazenada. A bexiga é uma bolsa elástica muscular e ela é capaz de armazenar em torno de 200 a 300 ml de urina. O enchimento da bexiga e o estiramento das paredes ativam um mecanismo reflexo coordenado que culmina com a excreção da urina pela uretra, que é o processo chamado de micção. E a função do sistema urinário é excretar do nosso corpo, através da urina, as substâncias que não são interessantes para a homeostasia do nosso corpo, ou seja, para o nosso equilíbrio corporal. Essas substâncias, no caso, as toxinas e os restos metabólicos, promovendo, assim, o bom funcionamento dos órgãos. Fisiologia dos rins. Os gatos têm rins que são considerados grandes e também são bastante vascularizados. Os rins são formados por uma substância bastante complexa, que são os néfrons, que têm essa função de filtrar em si os elementos do plasma sanguíneo e fazer essa parte de eliminação das substâncias indesejadas através da urina. A função dos rins é de realizar a excreção dos subprodutos dos processos metabólicos e equilibrar as concentrações dos líquidos corporais, e eles fazem isso por meio da urina. E por que os gatos possuem tantos problemas renais assim? Como eu falei antes, o néfron é a unidade funcional dos rins, ou seja, eles são associações de vasos sanguíneos e túbulos renais que têm a função de filtrar o sangue e gerar a urina. Como a gente pode observar nessa tabela, os gatos possuem pouquíssimos néfrons comparados com os outros animais. Ou seja, a gente pode ver aí que o gado bovino possui 4 milhões, os suínos 1.250.000, o cão 415.000, os seres humanos 1 milhão e o gato 190.000. Esses valores em cada rim. Ou seja, o gato possui 190.000 néfrons em cada rim, o ser humano 1 milhão em cada rim e assim por diante. Essa falta de néfron nos gatos é o que gera neles tanta dificuldade de filtrar o sangue e transformar em urina e dessa forma gerando os problemas renais. Estima-se que a cada 3 gatos, um passará por um problema renal ao longo da vida. E quais são os sinais de alerta? O que o tutor deve observar no seu animal para saber se ele está tendo problemas renais? Perda brusca de peso, queda do pelo, se ele não estiver fazendo a higiene adequada, ou seja, ele por si próprio ficar se lambendo, tomando banho e aí dessa forma o pelo começar a ficar mais oleoso, crise de vômito, diarreia, apatia, mau hálito e um aumento exagerado do consumo de água. E de que forma a gente pode prevenir esses problemas renais? Fazer check-up com regularidade, exame de rotina, fiscalizar a hidratação dele. Pode ser difícil, às vezes, para o tutor ficar observando se o gato está hidratando, mas é importante observar. Ter fonte de água espalhada pelo ambiente. Os gatos não gostam muito de água parada, eles preferem água de fonte, assim, água corrente, para tomarem. Por isso é importante comprar uma dessa, de preferência sem ruído, porque eles podem se incomodar também, e deixar pela casa, porque vai aumentar muito a probabilidade de eles tomarem água do que se for naquelas tigelas paradas. Manter as caixas de areias limpas para não correr risco de infecção e dar comida úmida, como patê ou sachê com frequência. Por quê? Antes deles serem domesticados, eles tinham essa água por meio das presas, né? Hoje em dia eles não têm mais. Então, a gente tem que fazer isso de dar patê e sachêzinho para eles terem mais estímulo para ingerir água e se hidratar. E quais são os fatores de risco para essas doenças renais? O que você pode observar no seu gato para saber se ele tem fator de risco? Predisposição genética, dependendo da raça, ele tem mais predisposição a ter doenças renais. Baixa ingestão de água, justamente porque os felinos não têm costume de tomar água. Idade avançada, ou seja, um gatinho mais velho pode sim ter mais chance de desenvolver fatores renais. Uso de medicamento constante e doenças inflamatórias.
E de que forma o diagnóstico é feito? O diagnóstico é feito através de exames de sangue, como função renal e hemograma, associados com ultrassonografia abdominal e urinálise urocentese. O tratamento vai variar de cada veterinário, mas em suma esse tratamento é feito com medicações para controlar a crise de enjoo, diarreia e a perda de líquidos, porque afinal, se o seu animal estiver perdendo líquido, ele vai ficar desidratado e vai ter mais problema renal ainda. Então a gente tem que evitar que esse animal fique desidratado, a gente tem que tentar que ele fique mais hidratado possível. Fluidoterapia, uso de antibiótico em caso de infecção, dieta balanceada prescrita e com controle constante da ingestão de alimentos com proteína e fósforo. E o tratamento em casos mais graves é todos esses que eu citei anteriormente, mais transfusão sanguínea ou hemodiálise ou diálise peritoneal. Para concluir, os gatos são animais que foram domesticados, mas o seu instinto primitivo ainda é muito apurado. Todos os tutores de felinos precisam levar em conta que este instinto não é só por satisfação, mas sim um meio de preservação do seu organismo. É muito importante entender que somente a alimentação seca não é capaz de manter o animal hidratado, pois se ele estivesse na natureza, comeria presas que forneceriam quantidades de água mais adequadas. E o animal precisa sim fazer exames de rotina, pois quando eles apresentam sinais clínicos, a doença já está em nível avançado. Ou seja, muitos tutores vão deixando para outra hora e quando vai ver, já não tem mais volta. E esses são os artigos bibliográficos que a gente usou e as nossas fontes. É isso, gente. Até a próxima.